Olá, família Jajante, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun. E hoje eu tô aqui pra gente falar sobre histórias e perrengues de viagem. O tema que a gente vai abordar esse dia da semana é sobre... Sempre eu vou trazer uma história, um perrengue que a gente passou. E a gente vai falar sobre esses temas para que a gente conheça mais e saiba como lidar. Porque esse perrengue que eu passei, você pode passar e você sabe como lidar com eles. Então, o perrengue de hoje foi um que eu passei recentemente, foi no meio do ano passado, não tem nenhum ano ainda, e que eu fui queimada por lagarta de fogo no meio da minha viagem. Gente, foi desesperador. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu peço para que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, para eu continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E já anota, porque eu também vou falar aqui que se você também pode passar por esse perrengue, você sabe como lidar? Eu vou explicar isso nesse vídeo para que você saiba também como lidar com situações como essa. Imprevisto pode acontecer em qualquer lugar. A forma que você vai lidar com eles que vai fazer toda a diferença, tá? Então, eu coloquei até alguns pontos para a gente abordar nesse tema, porque é um tema que eu passei e que muitas pessoas podem passar. O perrengue pode acontecer com qualquer um. E esse perrengue para mim foi muito, muito ruim. Mas graças a Deus que foi comigo, não foi com a Bela. Porque como é que aconteceu? A gente estava no passeio de buggy, né, em São Miguel dos Milagres, num vilarejo, no meio do nada. E aí a gente tava no finalizando o passeio, já tinha feito o passeio todo, ainda bem. E já estava chegando no hotel por volta de umas 5h30 da tarde. E foi, assim, a menos de 1 minuto do hotel. Quando a gente está passando de bug, em alguns lugares, realmente o galho bate, é normal isso acontecer. Eu passei muito de bug aqui no canal, vocês vão ver diversos passeios desse. E esse foi mais um deles. E o passeio é um dos passeios mais incríveis para fazer em São Miguel dos Milagres. É esse passeio de bug, ele é muito completo. A gente fez os dois tipos de passeio que tem até aqui no canal. A gente fez para os dois lados de São Miguel e foi uma experiência muito incrível, os dois lados. A gente gostou bastante. Mas no final desse dia, desse passeio, chegando a 1 minuto do hotel, eu bati num galho de uma árvore, bateu em mim. Eu tava com uma saída de banho longa, assim, então tava toda coberta. E aí eu comecei a sentir aquele ardor, sabe? Um negócio queimando. Mas cheguei lá, me despedi do bugueiro, gravei com ele. Mas aquela dor tava me persistindo e eu aqui tentando ser forte. Eu entrei dentro do flat que a gente tava. Fui tomar meu banho, com muita dor, muita dor. E aí minha mãe começou a me ouvir até chorando. E realmente a dor parecia que estava entrando na minha carne, estava queimando, estava entrando. Eu sentia entrar, assim, até o osso. A gente sabe que o osso não dói. Eu sou da área de saúde, mas só para vocês terem uma noção do quanto a dor era intensa. E aí eu saí do banho chorando muito. Minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, mãe, bateu. Aí o Beto já na mesma hora saiu pra ir lá ver qual era a árvore, pra ver se era. A gente estava achando que era tipo aquelas horticárias, né? Aquelas árvores que tem uns veneninhos que tinha batido, mas a dor era muito forte. E o Beto foi lá e nada de achar o que era. Ele achava que era essa árvore, tirou foto da árvore, a gente colocou no chat. E aí ela falava, pode ser que tenha sido uma árvore de caju florida que pode dar uma alergia, né? Então, a gente pensou em tudo, menos na lagarta de fogo que tinha na árvore. E aquela queimação, gente, vocês não têm noção. Eu só rezava assim, falava obrigada por não ter sido eu tá na ponta e não ter sido na Bela. E o que dor é essa? Desesperada. Eu tinha um restaurante para ir que já estava agendado. Só que aquela dor não passava, eu não conseguia, gente. Eu chorava demais de dor. E a minha mãe já estava pensando em levar para o hospital. E eu, meu Deus, o que é? E aquela dor, com o tempo, a dor foi assim amenizando não, ela não parou até uns 3 dias, gente, tá? Ela foi amenizando aquela crise assim mesmo. Eu fui conseguindo pelo menos parar de chorar, fui conseguindo voltar, mas aquela dor, vocês não têm noção, gente, como é a dor. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como tava a árvore, o que era nessa árvore. Quando a gente viu a árvore, estava lotada de lagarta de fogo. Era muita. Ainda bem que não bateu em mim e ela caiu dentro do bug, né? Bateu em mim, sei lá o que aconteceu com ela. E eu tava de roupa, pra vocês terem noção.
E aí, o que a gente faz nessa situação? Quando a gente descobriu que eram as benditas lagarta, a gente foi lá e procurou saber o que fazer nessa situação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é não esfregar o local, porque a gente vai espalhar as toxinas. Essas lagartas, elas liberam uma toxina, elas parecem não ter problema nenhum, mas essas toxinas podem... elas causam uma dor terrível, né? Elas entram dentro da nossa pele. E aí, a primeira coisa, você não pode esfregar porque você vai espalhar, né? Depois você tem que deixar lavar muito com água corrente. A água do chuveiro, deixar, lava. Para tentar ao máximo fazer com que a pele não absorva, né? Aquela toxina. A compressa de água fria também ajuda muito, o gelo, né, no local, se tiver, dependendo de onde tiver. E procurar atendimento médico caso você tenha alguma reação, porque tem muitas pessoas que têm uma reação alérgica a isso, que pode ter uma reação alérgica à lagarta, e aí, nesse caso, realmente tem que ir para o hospital, né? No meu caso, não foi preciso, eu consegui, não tive nenhuma alergia, né, a não ser o edema local, os caminhozinhos que ela fez, e muito vermelho, e a dor intensa. A gente conseguiu resolver com a compressa fria, com a água corrente, né, e tem muita respiração ali para tentar fazer com que aquela dor nem entrasse na minha cabeça, porque senão realmente a gente ia bater no hospital, porque era demais, gente. Vocês não têm noção. Por causa disso, eu vou deixar de fazer passeio de bug? Não. Acabei de vídeo um, inclusive. E um galho bateu aqui perto do meu olho dessa vez. A minha mãe já falou pra mim, ter que ir de capacete. Não, gente, eu não vou deixar de fazer essa experiência. A gente sabe que natureza é assim mesmo. A natureza... O bugueiro pode ser um dos melhores possíveis, mas... tem muitos lugares que tem um acesso assim, então você, na verdade, tem que ficar um pouco mais atenta, abaixar a cabeça em certas horas. Como eu vou sempre gravando, eu tenho esse problema que acabo não olhando algumas coisas, então é um problema meu, né? A gente tem que ter cuidado com esses passeios, né? Sempre, os passeios de buggy são maravilhosos, a gente vive fazendo. A Bela faz desde 2 aninhos de idade, ela já faz passeio de buggy, e é só esses cuidados mesmo que a gente precisa ter. Verificar, mas é o que pode acontecer, gente. Pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Até não precisa ser no passeio de buggy, né? Pode ser brincando, pode ser de qualquer forma. Então, isso pode acontecer. O imprevisto pode acontecer em qualquer lugar. A forma que você vai lidar com ele é que vai fazer toda a diferença. Isso não acabou nossa viagem. Depois fui melhorando. Eu cheguei no restaurante quase 9 horas da noite, porque eu precisava gravar, eu tinha me comprometido, era um trabalho e eu precisava ir. Então, mesmo assim, eu fui, né? Ainda tava doendo bastante, mas eu consegui gravar, tudo perfeito. Tem até aqui o vídeo, vocês não vão nem perceber o que aconteceu. Então, assim, gente, o que acontece é que muitas vezes a gente faz um planejamento e a gente não se liga em certos detalhes. Inclusive, eu fiz recentemente um roteiro para uma cliente minha que fez esse mesmo passeio, e eu já falei para ela, eu falei, verifica se tem algum galho, se tem alguma coisa. Então, é algo que pode acontecer, a gente já prepara. Isso não é para você ter medo de ir, é sim para você estar preparado se acontecer. Mas a gente sabe que esse percurso que a gente fez, a Lagarta de Fogo, era uma época de chuva. Então, naquela época é propício aquele ambiente a ter isso. Na maior parte do tempo não tem, tá, gente? Não tem. Foi algo atípico. Talvez para eu ter tido a experiência, trazer para vocês e saber e orientar vocês como fazer isso, ou como lidar com isso, contar uma história. E aí foi isso que a gente fez. Agora, Vanessa, é por isso que eu tenho medo de viajar, é por isso... Gente, por isso que a gente também criou uma agência, para ajudar as pessoas que têm medo, para ajudar as pessoas que têm receio, para ajudar as pessoas que não têm tempo de fazer esse planejamento. A gente cuida de tudo isso para vocês. O link tá aqui, né? O link do WhatsApp. Já entra em contato comigo, já fala comigo, que a gente faz esse roteiro todo para vocês. A gente faz o roteiro personalizado, a gente cuida da passagem, hospedagem. Inclusive, para quem fecha o pacote, tem esse roteiro gratuito para vocês. A gente faz isso de bônus.
A gente tem várias maneiras de planejar uma viagem que caiba no seu bolso e que te dê um suporte durante a viagem. Nosso diferencial é que a gente, quando nossos clientes embarcam, a gente embarca junto com eles aqui de onde a gente está. Seja se eu tô aqui no escritório, se eu tô no meio de uma viagem, eu tô sempre acompanhando nossos clientes. Caso aconteça alguma coisa, a gente tá sempre prontidão para tentar ajudar. Ah, Vanessa, bati numa árvore de lagarta, o que que eu faço? Eu vou te ajudar em relação a isso. Teve alguns clientes agora, recentemente, que vieram para Fortaleza e aí tiveram problemas de saúde no meio da viagem. Aí eu vou, já procuro o hospital mais próximo, já indico, então eu já faço... que é sempre um momento nervoso em relação a isso, então a gente também dá esse auxílio, essa ajuda durante a viagem. Então entre em contato comigo, faz seu orçamento, faz seu planejamento, que a gente está aqui para te ajudar. Eu quero saber de vocês, qual foi o pior perrengue de viagem que você já passou? Já passou por algum? Conta aqui pra mim, que eu quero ler o comentário de vocês. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima. Tchau!